Stephanie White vem defendendo. Theoretical Fever. Tira ela, Larde. Tira ela, Larde. Demita ela hoje. Eu não quero ela de volta naquele banco. Pare de defender os outros jogadores. Ela joga duro, DJ. Isso é só o jeito dela. Você viu Caitlyn na coletiva de imprensa, quase cobrindo os ouvidos e os olhos? Defenda suas jogadoras. Primeiro de tudo, você está errado. Foi uma jogada suja. Ela está fora. Mas quando é que você vê, tipo na NBA, um técnico não defender o próprio jogador? Ela não fez isso com a Caitlyn quando a Caitlyn levou um soco na garganta? Ela não fez isso. Eu não me importo se você concorda ou não. Você está errado. Mas isso começa a me fazer pensar que você se importa mais com as questões sociais por trás e em não irritar outras pessoas na liga e em dizer que homens podem jogar na liga porque ela é uma dessas jogadoras. Os treinadores, quando perguntados, sempre ficam no lado mais à esquerda dessa discussão. Isso não é política. Sua jogadora foi agredida. Defenda a sua jogadora na coletiva de imprensa. Fale assim: sim, aquilo foi uma jogada suja. Ela deveria ter ido pro vestiário. Ela age como se fosse a treinadora do outro time. Eu não me importo se ela é melhor em tática, porque não é. Tirem ela dali. Ou defenda suas jogadoras, ou caia fora. Stephanie White. Precisamos falar sobre Stephanie White, que é a treinadora do Indiana Fever, WNBA. Eu não consigo nem falar. O time da WNBA, Indiana Fever, com Caitlin Clark, Stephanie ou Sophie Cunningham. Sabe, o treinador, obviamente, como você ouviu aí, não tem problema em defender. Você sabe, jogadores de outros times inventando várias desculpas. Mas quando se trata dos próprios jogadores, nem tanto, nem tanto. Mesmo que as jogadoras dela tenham vindo defendê-la, como a Caitlin Clark. Eu também conversei com o Steph mais cedo e, sabe, acho que a gente esquece muitas vezes, tipo, somos humanos e ela tem sentimentos. E, sabe, tem momentos que são realmente difíceis. E às vezes esse é simplesmente o tipo de coisa que vem com o trabalho. Mas ao mesmo tempo, tipo, está tudo bem sentir essas emoções. E eu só disse pra ela, tipo, eu já passei pela mesma coisa. Tipo, já teve dias em que eu fiquei muito chateada. E você pode ter a casca mais grossa do mundo, mas às vezes isso realmente te atinge. E sabe, eu acho que o nosso mundo é assim, a gente adora odiar, a gente adora dividir. Tipo, é só isso que a gente quer fazer. Ninguém quer ver o outro ter sucesso. E eu acho que isso é uma coisa muito dolorosa pra mim de ver. Eu sinto que a gente precisa fazer mais para apoiar umas às outras. E eu posso te garantir, não tinha como a gente perder esse jogo hoje à noite. E eu disse isso pra ela antes do jogo. Tipo, não tinha como a gente perder esse jogo jogando por ela. E sabe, é difícil. Tipo, essa é a minha treinadora principal. Tipo, eu odiei que nossos torcedores vaiaram ela antes do jogo. Isso me deixou um pouco enjoada, pra ser sincera. E você pode discordar, isso e aquilo. E eu entendo, esporte profissional, as pessoas vão vaiar. Mas no fim das contas, essa é a nossa treinadora principal. E a gente vai apoiar ela. Sempre vamos estar do lado dela. E isso nunca vai dividir o nosso vestiário. Então, eu simplesmente amo ela e me solidarizo com ela, porque sei que às vezes pode ser demais. Sim, e eu sei que algumas pessoas vão dizer, bem, por quê? Por que Caitlin Clark está defendendo ela? O que ela deveria dizer? Sabe? Como atleta, tipo, o que você deveria dizer nesse momento? Dane-se minha própria treinadora. Ela é terrível. Ela não veio me defender. Tipo, não. Nenhum jogador vai dizer isso. Nenhum. Porque no final das contas, você ainda é só um jogador. Ela ainda é a treinadora. Você não é o dono do time, certo? Você não é quem manda. Ok, você ainda é um funcionário. Então, Caitlin Clark não vai vir a público e criticar a própria treinadora, mesmo que claramente a treinadora dela esteja errada. Agora eu acho que, lá no fundo, ela sabe que a treinadora está errada? Sim, com certeza. Lá no fundo, eu acho que Sophie Cunningham, que estava sentada ao lado dela, balançando a cabeça em concordância, tipo, sim, eu concordo com Caitlin Clark. Eu acho que Sophie Cunningham, sabe, entende que a treinadora estava errada e que isso é terrível. Sim, mas elas não vão dizer isso. Todo ex-atleta sabe disso. Ninguém vai dizer isso. Talvez tenha uma jogadora, talvez uma, sabe? De vez em nunca. Sabe? E isso é raro. E essa jogadora geralmente nem é tão boa assim. Certo? Ela não vai ser a melhor jogadora e não vai ficar muito tempo no time. Só estou dizendo, certo? Só estou dizendo. Então, eu não critico Caitlin Clark ou Sophie por virem a público e, sabe, falarem isso. Mas aqui está a declaração da Stephanie White, porque ela sentiu a pressão. Ela com certeza sentiu a pressão.
Obviamente, como você ouviu ali, no último jogo deles, quando ela foi apresentada, os torcedores vaiaram ela. Eles vaiaram a treinadora, sabe? Então, os torcedores vaiaram a técnica do time, o que não é algo que normalmente acontece. Uma técnica sendo vaiada pelos torcedores, mas foi isso que aconteceu com a treinadora. E ela tem visto online, sabe, discussões sobre ela, sabe, não apoiar suas jogadoras. E foi isso que ela disse quando pegou o microfone. Dá uma olhada. Não, eu vou começar hoje. Sabe, isso não é necessariamente para as pessoas que estão nesta sala. Isso é mais para uma comunidade online que está tentando criar narrativas que simplesmente não existem. Tentando criar uma invenção ou distorção de quem eu sou, do que eu represento. O sucesso das nossas jogadoras, a saúde e o bem-estar das nossas jogadoras, a segurança delas é sempre uma prioridade máxima para mim. Uma das coisas das quais mais me orgulho são os meus relacionamentos com as jogadoras. Para quem tem algo a dizer sobre a jogada no último jogo, eu não vi a jogada em tempo real. Fui direto para a coletiva de imprensa. Achei que a jogada foi marcada corretamente. Felizmente, Sophie está bem. Foi grave? Com certeza. Quando você tem a chance de assistir aquilo várias e várias vezes no replay, você consegue ver isso. Eu não tive essa visão em tempo real. Houve alguma cusparada? Eu levo para o lado pessoal qualquer sugestão de que eu não apoio meus jogadores. 100% do tempo. Eu estou com eles de corpo e alma o tempo todo. O tempo todo. Eles sabem disso. É uma pena que a gente não possa ter a oportunidade de falar sobre o ótimo basquete que eles estão jogando. Porque eles estão jogando pra caramba. A verdade é que, comigo, eu sempre vou liderar com amor. Eu sempre vou liderar com elegância. Eu sempre vou liderar com humildade. E eu sempre vou liderar com integridade. Não significa que eu sempre vou acertar. Eu também sou humana. O ódio, o medo, a disseminação do medo, a divisão, essas coisas que tentam tomar conta da nossa liga não vão vencer. Não vai vencer. Nós estamos unidas, nós estamos conectadas. Nós não seremos divididas. Todos os dias, essas mulheres arriscam suas vidas. Todos os dias. Quando eles baixam o nível, nós nos elevamos. O amor vai vencer. A graça vai vencer. A humildade vai vencer. E a bondade vai vencer. Eu estou ao lado deles. Sempre estarei ao lado deles. Todo o resto pode ir para o inferno. Blá, 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 blá. Veja, é o seguinte, Stephanie. Eu teria, na verdade, gostado do que você disse aí se não tivesse sido a primeira vez que você fez isso, com toda aquela situação da Sophie Cunningham. Porque quando Caitlin Clark levou um soco na garganta de outra jogadora, você fez exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, você não fez isso só uma vez. Você fez isso mais de uma vez. Uma vez, eu posso te perdoar. Você não viu a jogada em tempo real, mesmo estando na lateral e todo mundo podendo ver. E provavelmente tinha um replay ou vários replays passando num telão gigante em cima, certo? Mas eu vou te dar um desconto. Só que não é a primeira vez que você defende jogadores de outro time, e não os jogadores do seu próprio time. Então não, você não merece nenhum desconto, nenhum. Você deveria ser demitido, 100%. Vai alcançar grandes alturas. O amor, a graça e a humildade vão vencer. E aí você manda todo mundo para o inferno. Você acha que isso vai funcionar para você, técnico White? Acha que isso vai funcionar pra você? A realidade da situação é que nada disso vai dar certo se depender de você, Stephanie White. Porque você não está lidando com isso do jeito certo. Você está caindo direitinho na armadilha deles. Direto na armadilha deles. Por que você não está encarando a realidade da situação tensa em que a WNBA, e especialmente você, como técnico do Indiana Fever, está envolvido? Tem gente em Indiana em um jogo em casa vaiando você. Você não é o time visitante. Você é o time da casa. Você é o técnico da casa. E eles estão vaiando você.
E Sophie Cunningham e Caitlin Clark podem falar em sua defesa o quanto quiserem, como fizeram e como deveriam ter feito. Mas isso não vai ser suficiente. Como é que você é o técnico principal na lateral durante a jogada, acompanhando o jogo ou treinando o time, e você não viu a jogada? Só estou perguntando. Não estou dizendo que é impossível, mas fico pensando, como assim você não viu a jogada? Bem, você não assistiu. Nós vimos. Você está comandando o time no jogo, indo pra cima e pra baixo na quadra. É seu trabalho comandar o time no jogo. Assista ao jogo. Como você não viu a jogada? O problema é que ela viu a jogada. Aquilo foi só uma desculpa. Aquilo foi só uma desculpa. Coletiva de imprensa. E a propósito, pós-jogo. se vocês assistirem meus shorts no YouTube, vocês já teriam visto isso. Então, confiram meus shorts no YouTube. Na verdade, aqui está o clipe de vídeo que eu postei como short no YouTube outro dia. E o que eu disse foi: fico feliz que outra pessoa tenha percebido isso, porque eu também notei. Antes mesmo de eu ter feito um vídeo sobre isso no outro dia, eu pensei, cara, eu estava pensando comigo mesmo. Tipo, caramba, parece que esse técnico odeia Caitlin Clark e Sophie. Ela odeia elas. Ela obviamente não vai sair por aí dizendo isso. Mas ações falam mais alto do que palavras. Sabe, todos nós já ouvimos esse ditado, e eu sinto que é verdade. Você pode me dizer um monte de coisas, que me ama, blá blá blá, mas se você não me mostrar, então isso não significa absolutamente nada. Você pode me dizer que se importa com seus jogadores e todas essas outras coisas, mas o que você está me mostrando é algo completamente diferente. Aqui está o trecho do vídeo. Eu não sou contra a falta dura, mas também não acho que ela tenha avisado o pescoço de propósito. Eu vi toda aquela coletiva de imprensa pós-jogo da Stephanie White. Não houve menção a Sophie Cunningham, nem qualquer apoio à própria jogadora dela. E lembra na semana passada, quando eu te contei sobre isso no programa? Quando a Sophie levou uma cotovelada no rosto em outro jogo e os árbitros deram a falta para Sophie Cunningham. E a Stephanie White ficou ali sentada, porque ela nem se levantou para defendê-la da cadeira para contestar aquela marcação, mesmo depois da revisão do vídeo. Deixou a decisão como estava. Essa é a treinadora da Sophie. Ela nunca apoia a Sophie Cunningham. Nunca, nunca. E aí, claro, vocês sabem, muita gente, muitos de vocês que assistem ao programa, me lembram que ela fez a mesma coisa. Aqui ela estava elogiando o tipo de jogadora que a Dejanay Carrington é. Ela fez a mesma coisa com a Alyssa Thomas quando a Caitlin Clark estava deitada de costas e a Thomas colocou o braço no pescoço dela. E havia, sabe, apoio para Alyssa Thomas e não muita preocupação com a Caitlin Clark naquela situação, da parte da Stephanie White. Essa treinadora, escuta, eu conheço a história dela. Sei o quanto ela já foi uma jogadora incrível. Sei que às vezes ela é uma ótima treinadora, mas não está funcionando com o Indiana Fever. O motivo pelo qual ela ainda não foi demitida é porque ou a diretoria ou os executivos do time não se importam ou nem estão assistindo aos jogos, o que eu não acho que seja o caso. Mas o Indiana Fever está indo bem. Eles são candidatos ao título na WNBA este ano, mas não é por causa da Stephanie White, é por causa da Caitlin Clark e da Kelsey Mitchell. Essa dupla faz sempre valer a pena assistir aos jogos do Indiana Fever. Então, Stephanie White, agradeça por pelo menos 2 das jogadoras que você está treinando, porque elas, na minha opinião, elas mantiveram você no cargo de treinadora pelo menos até o final deste ano. Um salve para a Linda Cole. Um salve para ela, cara, porque isso aí tá 100% certo. E eu tinha esquecido da situação da Sophie Cunningham, onde ela levou uma cotovelada no rosto e ainda marcaram falta nela. E é tipo, peraí, o quê? O que tá acontecendo aqui? E é por isso que outro dia, eu não lembro qual vídeo era, mas outro dia eu disse, sabe, esses árbitros são absolutamente péssimos. Eles são péssimos. Esses são árbitros terríveis. Eu poderia ir lá e ser um árbitro melhor do que eles. Bêbado. Eu poderia estar lá tropeçando, cambaleando pela quadra inteira e ainda ser um árbitro melhor do que eles. Tipo, sem brincadeira. Sem brincadeira mesmo. Esses árbitros são um lixo. Nicho. Ou todos eles também odeiam as duas. O que também poderia ser. O ponto aqui também. Os árbitros estão envolvidos nisso. Eles também odeiam Sophie Cunningham e Caitlin Clark. E aí você vê esse absurdo.
E qualquer jogador de basquete, aliás, deixa eu ver se eu consigo encontrar esse vídeo. Bem rapidinho. Para qualquer um dos meus jogadores de basquete, vocês sabem, quando virem isso... Quando vocês virem esse vídeo da Sophie Cunningham, dela levando uma cotovelada no rosto e a falta sendo marcada contra ela. Tipo, é simplesmente insano. Aqui está. Tudo bem. Qualquer coisa no pescoço e no rosto. Olha pra ela, ela levou uma pancada. Bom, É só isso que vou mostrar, porque eles gostam de dar claim nos vídeos. Como vocês viram ali, Sophie Cunningham claramente levou uma cotovelada no rosto. A falta foi marcada contra ela. Me explica como isso é falta. Me explica como isso é falta. Sabe, isso é loucura. Se for alguma coisa, era pra não marcar nada. Se for alguma coisa, era pra não marcar nada. Mas falta da defesa porque eles levaram uma cotovelada no rosto. Segue o jogo, no máximo. Mas marcar falta nisso é loucura. Loucura. E então, sabe, muita gente está pedindo... Sabe, o emprego da Stephanie White. Quero dizer, tem vídeos por toda a internet pedindo a demissão da Stephanie White. Eu quero dizer Sophie, porque eu estava falando sobre a Sophie. O emprego da Stephanie White. E eu concordo. Ela é péssima. Aquele time está vencendo apesar dela, não por causa dela. Pelo que eu observei, porque como jogador... E muitos de vocês podem confirmar isso. Qualquer um que pratique esportes, qualquer pessoa do meio esportivo. Quando você começa a perder o respeito por um treinador que faz esse tipo de coisa, isso nunca volta de verdade. Sabe, quando você percebe que seu treinador, na verdade, não está do seu lado, o respeito por esse treinador nunca volta. Sabe? E eu acho que é aí que... Pelo menos algumas das garotas estão agora. Essas moças estão nesse ponto agora. Elas não respeitam aquele treinador. E eu também não respeitaria. Você deveria ser meu técnico e nem me defende. Toda chance que tem, você defende pessoas do outro time, e não a mim. Nenhum dos meus companheiros de equipe. Então, se você não consegue defender um dos meus próprios companheiros de equipe, e deveria ser o técnico, quando acontecer alguma coisa comigo, o que você vai fazer comigo? Você vai defender a outra pessoa que fez alguma coisa contra mim também? Agora eu não posso confiar em você. Então é isso. Comentem aí embaixo, me digam o que vocês acham e quais são suas opiniões. Fiquem seguros aí fora. Paz e amor. Tô indo nessa.